Bastidores de beleza intraduzível, fulgurações entre cósmicos flagelos, ideações e fúlgidos castelos, onde mora a beleza indefinível. Ansiedades trágicas supremas na formação das grandes nebulosas, transubstanciações misteriosas, gerando os organismos dos sistemas, focos de potentíssima atração, as moléculas e átomos dispersos nos elementos de elaboração de grandiosos e lindos universos, luminosas esteiras de cometas, formosos em elipses prolongadas, graciosas figuras de planetas emergindo das cósmicas camadas, meteoros celestes deslumbrantes nas excelsas alturas transcendentes, onde vibram pulsóis incandescentes, asteroides e estrelas fulgurantes. Intensidade bela de harmonia, que agora sinto, vejo e que percebo, grandiosidades do que não concebo, nos apogeus das hiperestesias, e sobretudo emanam das esferas os equilíbrios das imensidades, o eterno canto de sublimidades, clarões de luzes nas atmosferas, sobre todas as coisas assombrosas, fluidos e criações de pensamentos, todas as maravilhas e portentos, há uma luz entre as luzes mais radiosas. É o clarão poderoso, indestrutível, que vem das profundezas do passado. A luz de Deus, a força do incriado, na exteriorização indescritível. Bem melhor sem a luz. Capelinos itinerantes e peregrinos, nessa tarde, nós falamos da tua alma. Venha a nós o vosso reino, seja nela qual o céu. Bem-vindos ao seminário Acadêmicos.
Uma ótima noite a todos, agradecendo a Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, agradecendo aos mentores dessa casa que nos acolhe, o Grupo de Fraternidade Espírita Esperança, aqui no Aeroclube Volta Redonda, agradecendo aos nossos amigos espirituais, nossos mentores, amigos que nos protegem, que nos guiam, que nos intuam, já pedindo, que nos assessore para a gente começar bem e que a gente possa levar aí o Evangelho a todos os lares. Agradecemos a todos a companhia, a oportunidade de estarmos juntos e falarmos de hoje o nosso tema, um assunto muito, para mim, emocionante, com certeza me tocar muito. Hoje nós vamos falar sobre os 162 anos de O Livro dos Espíritos, tá novo. Quem vai falar para a gente, quem vai discorrer sobre esse assunto é o nosso convidado, nosso amigo, irmão Célio Cosme Faria. Boa noite, Célio. Boa noite, tudo bem? Tudo tranquilo. Um assunto bacana, né, Célio? E bem novo, Importante, Como novo. Ciência, filosofia. 162 anos, muito novo aí no Espiritismo, né? Muito novo. Então nós vamos estar falando isso. Pode mandar sua pergunta, tire sua dúvida, passe para a gente aí. Então nós vamos estar falando sobre a importância do Livro dos Espíritos. Pegamos algumas questões, o Célio nos trouxe algumas questões que ressaltam a importância desse trabalho maravilhoso, que esse ensinamento, que essa doutrina maravilhosa. Todo mundo já com o Evangelho na mão? Todo mundo já com o livro Fonte Viva? Todo mundo com um copinho d'água? E principalmente, família reunida para a gente fazer o Evangelho em casa, para a gente fazer as nossas orações, as nossas vibrações. Então vamos iniciar, a gente agradece, pedindo ao nosso irmão fazer a leitura da página de hoje do livro Fonte Viva e o seu comentário. Fonte Viva, Espírito Emmanuel, médium Francisco Cândido Xavier. E a mensagem é a número 96, cujo título é Além dos Outros. Disse Jesus: não fazem os publicanos também o mesmo? E Emmanuel nos traz o esclarecimento. Trabalhar no horário comum, irrepreensivelmente cuidar dos deveres domésticos, satisfazer as exigências legais e exercitar a correção de proceder, fazendo o bastante na esfera das obrigações inadiáveis, são tarefas peculiares e crentes e descrentes na senda diária. Jesus, contudo, espera algo mais do discípulo. Correspondes aos impositivos do trabalho dioturno, criando coragem, alegria e estímulos em derredor de ti. Sabes improvisar o bem onde outras pessoas se mostraram infrutíferas? Aproveitas com êxito o material que o outrem desprezou por imprestável? Aguardas com paciência onde outros desesperaram? Na posição de crente conserva o espírito de serviço, onde o descrente congelou o espírito de ação? Partilhas a alegria dos teus amigos, sem inveja e sem ciúme, e participas do sofrimento dos teus adversários, sem falsa superioridade e sem alarde? Que dás de ti mesmo ao ministério da caridade? Garantir o continuismo da espécie, revelar utilidade geral e adaptar-se aos movimentos da vida são característicos dos próprios irracionais. O homem vulgar, de muitos milênios para cá, vem comendo e bebendo, dormindo e agindo sem diferenças fundamentais na ordem coletiva. De 20 séculos a esta parte, todavia abençoada luz resplandece na terra com os ensinamentos do Cristo, convidando-nos a escalar os cimos da espiritualidade superior. Nem todos a percebem ainda, não obstante envolver a todos, mas, para quantos se felicitam em suas bênçãos extraordinárias, surge o desafio do Mestre, indagando sobre o que de extraordinário estamos fazendo. Comentar, né, Forte? Por favor. O que mudou na vida de todos nós quando nós conhecemos doutrina espírita? O que, na verdade, estamos fazendo dos ensinamentos com os conhecimentos de Jesus adquiridos?
Nós continuamos falando de Jesus, mas e a prática? Então Jesus não pode estar no lábio, mas tem que estar no coração e, além de tudo, está no trabalho, no esforço de cada um de nós trabalhando os ensinamentos do Mestre. Nos falta ainda aqui a pergunta, a impaciência, né? Nós estamos ainda muito impacientes. E ele diz aqui, o que de extraordinário estamos fazendo? Extraordinário. Então é uma reflexão para que a gente possa olhar para nós mesmos e verificarmos o ensinamento que nós já temos à luz da doutrina espírita, do modelo e guia que é Jesus, com seus ensinamentos. Essa questão do extra aí, é interessante. A gente, quando bate na nossa porta, a gente vai lá dar 1 quilo, fazer alguma coisa, a gente vai lá e dá. Quando estende a mão para a gente na rua, né, na praça pública, a gente vai lá e dá. Muito fácil. Agora, de extraordinário. E até onde, né? E a caridade tem que ter um envolvimento. Não é só fazer isso. Tem que ter o envolvimento da pessoa, né? Fazer algo mais, dar algo mais. Você tem que estar envolvido no processo, senão não é caridade. É um voluntariado, né, cara? Qualquer um faz isso, agora tem que fazer mais. E eu encontro, se doar, como esses grandes homens fizeram e fazem. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, nós estamos ali no Bem-aventurados os que têm coração puro. Nós vamos começar o item 11, que é escândalos. Se tua mão é motivo de escândalo, corta. Ai do mundo por causa de escândalos, pois é necessário que haja escândalos, mas infeliz do homem pelo qual o escândalo acontece. Se alguém escandalizar um desses pequeninos que acreditam em mim, seria melhor que o pendurasse pelo pescoço a um desses mós girados por asnos e que se o atirasse ao fundo do mar. Não desprezeis nenhum desses pequenos. Eu vos declaro que, no céu, seus anjos veem sem cessar a face de meu Pai, que lá está, pois o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Se tua mão ou teu pé é motivo de escândalo, corta-os e atira-os longe de ti. É melhor que entres na vida tendo só um pé ou uma mão, que ter 2 deles e ser atirado ao fogo eterno. E se teu olho é motivo de escândalo, arranca-o e atira-o longe de ti. É melhor que entres na vida tendo um só olho, a ter 2 e ser precipitado no fogo do inferno. Mateus. No sentido vulgar, escândalo se diz de toda ação que choca a moral ou a decência de uma maneira ostensiva. O escândalo não está na ação em si mesma, mas na repercussão que ela pode ter. A palavra escândalo implica sempre a ideia de certo fragor. Muitas pessoas contentam-se em evitar o escândalo, porque seu orgulho sofreria com ele e sua consideração ficaria diminuída entre os homens. Desde que suas torpezas sejam ignoradas, isso lhes basta e sua consciência permanece em repouso. São, segundo as palavras de Jesus, sepulcros brancos exteriormente, mas cheios de podridão no interior, vasos limpos por fora, imundos por dentro. No sentido evangélico, a acepção da palavra escândalo, tão frequentemente empregada, é muito mais ampla, muito mais geral. Por isso, em certos casos, não se compreende sua acepção. Escândalo não é somente o que ofende a consciência do outro, mas tudo que é resultado de vícios e imperfeições dos homens. Toda má ação de indivíduo para indivíduo, com ou sem repercussão, é o escândalo. O escândalo, nesse caso, é resultado efetivo do mal moral. Às vezes a gente, estou falando de mim, às vezes a gente se contenta quando a gente faz uma besteira e não vai a público, não gera esse escândalo. Opa, mas é muito, né, além disso. Quando a gente faz qualquer mal, qualquer coisa que fere, como está bem claro aqui, já é um escândalo aos olhos dos nossos irmãos, né? E interessante, sabe, que às vezes dentro da nossa casa, da nossa família, também estou falando de mim, acontece alguma coisa dentro de casa, a gente não tolera, não perdoa, né? E os nossos irmãos, imagina se não perdoasse essas besteiras, essas bobeiras que a gente faz, esses escândalos, né?
Verdade. Quer comentar um pouquinho da minha fala? Na verdade, por sentimento você faz um escândalo, né? Por um pensamento. Por uma fala, né? Que às vezes dentro do ambiente doméstico você tem esse comportamento no trabalho, na sociedade, só que o encarnado não está vendo. Né? Mas quanto mais conhecimento, mais crescimento, né, Célio? A quem muito foi dado, mais será cobrado. Você tocou no pensamento. A gente acha, não, só pensei. Olha só, pra gente é só pensei, mas é uma coisa muito forte. Né? Mas aí é a importância da doutrina espírita na nossa vida. Porque Jesus já falava para nós pecado pelo pensamento. Há 2000 anos atrás, 2019 anos atrás. E pedia para a gente vigiar pensamento. Né? E nas dificuldades fizéssemos as nossas orações. Então o pensamento realmente é uma situação que nós precisamos desenvolver mais, Totti. Controlar bastante. Compreender mais, ter mais vigilância, para que a gente não possa estar sendo influenciado como estamos sendo atualmente nesse planeta. Vamos então fazer a nossa prece de vibração do Evangelho. Já tem aqui o pedido de prece para Ângela Cristina, pede prece por minha família, que se detesta, pai com raiva de filho. A gente vai estar falando sobre isso. A doutrina espírita explica por que a gente vem nessa família. E todas nós temos problema. Eu tenho problema na família. Meu irmão, com todo respeito, tem. Nossos irmãos estão aqui. Todo mundo tem. Mas aí que está a justiça de Deus. Nós vamos estar falando sobre isso. A importância de amar, de perdoar, de tentar se conviver. Mas nós vamos orar, né? Vamos elevar o pensamento a Deus, nosso Pai, então, a Jesus, aos amigos espirituais. Agradecer a vida, agradecer a reencarnação, agradecer a oportunidade de estarmos aqui, agradecer essa doutrina maravilhosa, agradecer Kardec, agradecer os espíritos, né, de luz, de verdade que vieram ter com ele para nos trazer esses ensinamentos maravilhosos. Essa doutrina, esse livro dos espíritos que completa 162 anos. Obrigado, Kardec, obrigado, Chico, Bezerra, Divaldo, todos esses grandes nomes, todos esses grandes trabalhadores da Seara de Jesus, da Seara Espírita. Obrigado a todos. Vamos fazer a vibração pelo nosso lar nesse momento, vamos vibrar, vamos envolver a nossa casa com muita luz, pedir a Maria, Jesus, que envolva nosso lar. Um grande abraço, para que possa trazer a proteção ao nosso lar. Mentalize cada canto da sua casa, cada cômodo da casa. Vamos pedir a Jesus que adentre o nosso lar, que os espíritos amigos de luz, benfeitores espirituais, adentrem o nosso lar. Acolha os que aí estão, que precisam ser acolhidos, serem auxiliados, serem ouvidos, serem guiados. Ajude os que precisam, Pai. Que a nossa casa possa permanecer em paz, em luz, em equilíbrio, com bons fluidos, com boas energias. Vamos mentalizar a família. Agora é hora da gente mentalizar na família. Todos nós temos problemas, dificuldades no convívio familiar. Todos nós. Mas é aí que começa a paz no mundo. Jesus já falava. Como querer a paz do mundo se a gente não consegue amar aqueles que convivem conosco dentro de 4 paredes? Então vamos envolver a todos nessa vibração. Vamos pensar neles. Vamos pedir aos irmãos que nós prejudicamos, que são nossos irmãos, que possam nos perdoar, que as nossas preces cheguem até esses irmãos, envolvendo-os com muita luz, com muita paz. Vamos pedir ao que a gente tem dificuldade de convívio, àqueles que não gostam de nós. Vamos pedir aos governantes, aos nossos irmãos que se encontram nos cárceres, nas prisões, nos leitos, nos hospitais, no frio, na fome, na miséria, nas guerras, nas catástrofes. Vamos pedir aos irmãos que fizeram e sofreram nas guerras, nos holocaustos, na escravidão. Vamos pedir aos irmãos que se encontram nas zonas umbralinas, nas cavernas, nos abismos, irmãos que já perderam até a forma humana, a forma física, irmãos que perderam a esperança. Vamos pedir aos suicidas, aos abortados e àqueles que abortaram.
Vamos pedir por essa família, essa nossa irmã que pediu, como a todas as famílias ligadas em nós, todas as famílias que habitam esse planeta, todas as famílias, todos nossos irmãos, seja desse ou de outros planetas, que compõem a criação do nosso Pai. Que Jesus nos abençoe, nos ampare, abençoe nosso irmão que vai nos brindar com os ensinamentos de hoje, e que a paz esteja em nosso lar com os nossos familiares. Que assim seja, graças a Deus. Então hoje o nosso tema, nós vamos estar falando um assunto, né, que para a gente é de suma, de grande importância, que é esse 18 de abril, semana próxima agora, que é o Dia do Espiritismo. Foi em 1857, veio à tona, veio para nós, a público, o Livro dos Espíritos. E eu já, né, o nosso irmão Célio que vai nos brindar com conhecimento. Mais uma vez, boa noite, Célio. Boa noite. Célio, na sua caminhada, nos seus estudos, no seu conhecimento de vida, o que representa para você, na sua visão, o que representa o Livro dos Espíritos para você? Eu vou fazer aqui uma colocação, Totti, de uma forma bem pessoal, sabe, da doutrina espírita na minha vida. Então eu até aqui escrevi aqui um trecho que é para a gente poder ler para facilitar o processo. Para mim, o Espiritismo é luz, que vem me mostrar o caminho do progresso do sério espírito. Como? Afastando de mim as sombras que eu projetava de mim mesmo. Então, a partir que a doutrina espírita de fato entrou na minha vida, foi quando eu comecei a compreender a importância daquelas fundamentações que estavam no Livro dos Espíritos. Quando ela te esclareceu, né, te trouxe algumas dúvidas, as minhas dúvidas, os meus questionamentos íntimos, eu comigo mesmo. Por quê? Porque me mostrou de forma clara que ser bom é uma questão de inteligência. É você entender que quando você é uma pessoa boa, você realmente está entendendo quem é você. Está no caminho. Está no caminho. Porque ainda com todo o progresso da ciência, nós não resolvemos problemas que as pessoas têm com elas mesmas. E tá? Com todo esse avançar da ciência, você vê que a onda e os movimentos dos problemas pessoais continuam do mesmo jeito. Já vou pegar uma das máximas, né, da doutrina espírita, que é o amai-vos, que é o amor, que é ser bom, e instruí-vos. Então tá aí. Inteligência e moral, né? Ser bom, então, né? E aí eu continuo dizendo o seguinte, que Jesus nos mostra o alvo, mas Kardec nos dá um mapa. Jesus te mostrou o alvo. O que é o alvo? Que você é um espírito que está reencarnando para progredir. E a doutrina espírita nos deu um mapa de como você atingir esse alvo. Cada um de acordo com a sua maturidade de espírito, vivenciando as suas aflições, as suas dificuldades e vencendo todas elas lenta e progressivamente. Ou seja, é como se você estivesse num deserto, sedento, e soubesse que em tal lugar, a tantos quilômetros, teria água. Mas se você não sabe para onde caminhar, não adianta. O mapa está na mão. A doutrina espírita. A direção você vai usar o seu livre-arbítrio, opção de escolha. Mas aí a doutrina espírita te diz qual é a opção de escolha, depende de você. Aí por isso que nós afirmamos que no espiritismo não existe culpado. Espírito toma a opção de vida em função daquilo que ele já conhece. Por isso que eu falo que a doutrina espírita trabalha a consciência, a razão, o bom senso, a lógica, para que o indivíduo entenda que ele tem potencial de crescimento, que ninguém está aqui para sofrer. Que somos capazes, que a gente tem um potencial, como Jesus colocou, podeis fazer, sois um potencial, a gente tem tudo dentro de nós. Eu estava conversando na casa de um amigo que eu fui hoje e falei, nós somos filhos de Deus, cara. Mas filho, porque fomos criados por Ele. Se você foi criado por Deus, você tem um DNA de Deus, cara. Por menor que seja. Então a potência está contigo, não está no outro. Então é você fazer que esse potencial cresça através do conhecimento e da sua transformação moral.
Você é forte, você não é fraco. Você é vitorioso, você não é derrotado. Por isso que a doutrina espírita é importante, ela te tira de uma posição de sofrimento e te põe numa posição de resignação e luta consigo mesmo. A gente tem também um jargão, uma base que a gente diz, é a fé racional, a fé raciocinada. A fé lógica. Lógica, coisa lógica. Fé lógica. Isso é a luz da doutrina espírita, porque se você é um espírito reencarnado num mundo de imperfeição, se você era um espírito mau, você reencarnou como espírito mau, não como espírito bom, para vivenciar toda a sua necessidade e trajetória e ir aprendendo na vivência da vida. A gente vê aí a bondade de Deus e a justiça da reencarnação. Porque imagina, Célio, se a gente fosse condenado para sempre ficar num caldeirão, como a gente aprende, queimando ali, mas não, pai vai lá, Totti, volta de novo, Célio, volta de novo, tenta de novo, olha que bacana, que amor. E veja só, quando nós vamos no livro dos Espíritos, na questão número 1, que é Deus, é uma inteligência suprema, criador de tudo, do criador do universo, criador das criaturas. Então, quando a gente fala Deus, o que os Espíritos dizem? Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Aí você olha para a natureza e vê um pássaro que é multicor e as cores encaixam certinha. Maravilha. Um pássaro, ele fica numa ponta de um galho e fica preso, o galho balança. Vai de cabeça para baixo, o pássaro não cai. Ele tem toda a sua natureza que o permite fazer aquilo. Deus está na natureza, nas coisas belas que a gente olha na natureza, porque é a obra do Criador. Porque Deus é justo, é amoroso e é caridoso. Então a gente precisa ter esse entendimento, né? Que Deus, Ele nos criou para que a gente fosse feliz. Nós vamos desenvolvendo os potenciais, vamos desenvolvendo a nossa inteligência, vamos lutando para a nossa moral cada vez mais elevada, para a gente poder caminhar de uma forma mais tranquila, com mais paz no coração, principalmente. Eu acho que a gente, eu estou falando de mim agora, a gente não tem capacidade de entender o que é o Pai, esse Criador, né? Porque a gente tem a concepção de pai daqui da vida, da questão humana, da carne, e vê muitos pais que não assumem o papel de pai, que fazem besteira, fazem um montão de coisa, mas esse pai não quer que a gente sofra, não quer que a gente, né? Tanto que permite várias vezes você voltar. Imagina se tivesse uma vida só, Célio. Nós somos obras de Deus, cara, criados por Ele. É muito amor, é muito amor. Eu sempre digo o seguinte: o universo é amor, que amor é equilíbrio. O universo é equilíbrio. Se nós tiramos alguma coisa dali do equilíbrio, a responsabilidade é nossa, não é dos outros. Então esse é o entendimento que a gente precisa ter. O sofrimento que nós estamos passando no planeta é porque o homem, com o seu egoísmo, o seu orgulho, chegou aonde chegou, cara. A ciência está num ponto elevadíssimo de avançado, mas e a parte moral, a parte do amor, do entendimento, da compreensão? E um dos princípios básicos da doutrina espírita é a existência de Deus. É o que você está falando aí, é básico. Ou seja, o que o catolicismo abraça, todas as religiões. Mas veja só, a doutrina espírita dá uma concepção de Deus não definindo Deus. Ele diz o que é Deus, ele não diz quem é Deus. E outra coisa muito importante também na doutrina espírita, né? A experiência de vida. Deus não joga dados. Deus não privilegia ninguém, nem condena ninguém. Deus nos criou e através das leis dele nós vamos ser felizes ou infelizes. É buscar a harmonia do sentir, do pensar e do agir. Isso é lei. Então é isso que a gente tem que procurar diuturnamente, procurar ser equilibrado, harmonizado, reestruturando-nos todo dia através da prece, buscando a força no conhecimento que a gente já tem, para que a gente possa conseguir caminhar. Outra coisa muito importante, a segunda coisa muito mais importante também, né, no meu ponto de vista, é quando a gente vai na questão número 625, se não me engano, quando a gente fala de Deus. De Jesus, né? De Jesus. Pergunta, quando o Kardec pergunta aos espíritos, quem é o ser que a gente tem como... Ele pergunta assim: qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu aos homens para lhe servir de guia e modelo? A resposta dos espíritos é muito sutil. Ele diz assim, os espíritos: vê de Jesus. E aí vem uma questão, Totti.
como nós estamos hoje vivenciando os ensinos de Jesus, como espírita, com os ensinamentos que a gente possui, com o conhecimento nosso adquirido, dentro da racionalidade da doutrina espírita, o que é que nós estamos fazendo? Vamos desencarnar? Qual a resposta que nós vamos dar? Você na sua página de abertura, você coloca isso, né? O que nós estamos fazendo de especial? Aí você fala, há 2000 e poucos anos, né, de Jesus, não se mudou nada. Ainda matamos o outro. Estamos aprendizes, como diz Emmanuel. 2019 anos como aprendizes. Estamos aprendendo. Eu sempre falo o seguinte, se nós não entendemos que Jesus é um espírito na categoria de puro, que veio à Terra para deixar as informações necessárias de que o amor é realmente o que interessa. E aí a doutrina espírita vem trazer um Consolador prometido, que é um Jesus de uma forma que não tem como você não entender. Não tem como não ser um chamamento, não tem como não ser uma motivação e uma resignação. A doutrina espírita é a ferramenta que nos dá tudo que a gente poder ser melhor, conhecendo você mesmo, não ao outro. E nós precisamos parar de achar o outro, perguntar pelo outro, o outro é isso, o outro é aquilo. Eu tenho que olhar para mim. Eu tenho que olhar para mim, o que eu estou fazendo com o ensinamento na doutrina espírita que eu já possuo. Ou seja, a doutrina também tem alguma coisa assim. A doutrina não quer que nós sejamos os melhores, mas que a gente se torne o melhor. Melhor do que nós somos. Você tem que ser o melhor todo dia com você. Hoje eu ser melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Com você. Cada dia melhorar mais. O que você plantou hoje, nesse domingo? Trabalhando o conceito de progresso, de evolução. Célio, agora uma coisa interessante, você está falando aí do nosso modelo e guia, Jesus, ou seja, a doutrina espírita falando de Jesus, ou seja... Porque a doutrina espírita trabalha a moral de Jesus. Então, por que esse medo, essa coisa de espírita, né? As pessoas das outras religiões que a gente tem com muito carinho, com muito amor, que sejam evangélicos, que sejam católicos, graças a Deus que temos várias religiões, né? Mas a gente está no mesmo barco, no mesmo, né? O nosso modelo e guia é Jesus, nosso exemplo. O importante não é a religião, é a transformação do espírito, entendeu? Vamos dar um abraço aqui rapidinho, Célio, para Marcelo Silva, a Sônia Conte, Sandra Raj, Bia Montello, Ângela Cristina Pereira, Geni Raj, Leila Kaufmann, Kênia Cristina, Cláudia Moraes, Joaquim Cruz de Castro, um abraço a todos. Um abraço a todos. Então, Totti, são duas questões, a gente entender e compreender Deus. A gente pode compreender Deus olhando as obras da natureza. Uma inteligência suprema, tá? Que aquela obra diz quem é o autor. Não foi o homem que fez. Aí, respondeu a pergunta. Né? Quando você vai a Jesus, modelo e guia, é trabalho todo dia para você ser melhor e chegar nessa direção. Por isso que a gente tem que afastar as sombras que a gente projeta de nós mesmos. O ensinamento de Jesus é isso, é luz também. Né? Quando Kardec define o espírito, se reconhece o verdadeiro espírita pela luta que ele tem consigo mesmo para se educar moralmente. Então, é isso que a gente precisa fazer, é isso que a gente precisa trabalhar. A nossa reforma íntima e a nossa reforma é o nosso único, aqui na Terra, nosso objetivo aqui na Terra, nossa reforma íntima, nossa reforma moral, nosso crescimento, né? Moral e espiritual. E aí, Totti, uma outra ferramenta fundamental, é a reencarnação. Pela reencarnação você vai entender a justiça divina. Pela reencarnação você vai entender onde você está morando, por que aquela família, por que aquele trabalho, por que o familiar é difícil, por que a aflição. A reencarnação é uma fundamentação da doutrina espírita, que não é da doutrina espírita, já existia antes, né? Não tem nada de mas a fundamentação kardeciana, ela é fantástica. E eu queria fazer a leitura de um livro do Dr. Américo Domingos Nunes. O Dr. Américo, ele é formado em medicina pela Escola de Medicina e Cirurgia da Unirio, é médico pediatra,
e um dos mais ilustres investigadores sobre fetos e crianças com deformações. Ele é um dos mais ilustres investigadores sobre fetos e crianças com deformações. É escritor, pesquisador e orador espírita. É fundador da Associação Médico do Estado do Rio de Janeiro e da Associação Médico Espírita Área Metropolitana de Porto, em Portugal. Então ele, neste livro, ele traz uma colocação que para nós não temos nenhuma dúvida, porque hoje ele é um grande pesquisador na área de feto com problemas de nascimento. Olha só ele contando na introdução do livro. Quando estudante de medicina, fui chamado, acompanhado do obstetra, a realizar um fácil trabalho de parto em uma mulher multípera, que é a mulher que deu luz 2 ou mais vezes. Ao examinar o recém-nato, verifiquei que ele não apresentava os globos oculares. Ao mesmo tempo, outra criança nascia ao lado perfeitamente normal. 2 filhos de Deus nascendo ao mesmo instante, um deles apresentando desarmonia, enquanto o outro se revelava íntegro. Sem a doutrina reencarnacionista, não há justificativa para as vicissitudes da vida. Veja só, ele num trabalho final de medicina, já na prática, ele fazendo um parto ao lado de um outro colega de trabalho, estudante também, os dois fazendo um parto. A criança que ele retira, ela não tinha os globos oculares, e a outra do lado tinha os globos oculares. E aí? E a pergunta é, por quê? O que aquela criança fez para não ter os globos oculares e a outra era perfeita? Aí, meus irmãos, que a gente começa a entender o amor de Deus, a compaixão de Deus e a justiça de Deus. Tanto a criança como os pais necessitavam de passar por essas provações ou expiações, né? Então aqui está claramente, e a partir desse instante, o doutor Américo passa a pesquisar, e aí foi achar na doutrina espírita, na reencarnação, a fundamentação para que aquela criança chegasse a reencarnar com aquela deficiência. E então, meus irmãos, todos os nossos parentes difíceis, todas as nossas aflições vivenciadas durante os nossos dias, ela tem uma razão de existir. Se nós fizermos essa reflexão, nós não vamos sofrer tanto. Está na doutrina, né? Tá ali, ó. Interessante. Sem o conhecimento da reencarnação, jamais conseguiremos conceber um Deus soberanamente bom e justo, pois de alguma forma ele se tornaria parcial, uma vez que alguns nascem em berço de ouro, enquanto outros em condições paupérrimas. Como explicar aquele que brota saúde em frente ao que desde a tenra idade demonstra fragilidade orgânica, inúmeras doenças, problemas psíquicos, famílias onde seus integrantes odeiam-se entre si, enquanto que em outras a paz reina soberana? Como entender os laços que nos ligam sem levar em consideração as vidas anteriores da criatura? Não tem outra explicação, sério. Para muitos, aquilo é castigo de Deus. Para muitos, ainda. É fácil falar, né? Aí nós não vamos refletir em cima do processo. Mas que Deus mau é esse? Que pai é esse? Mau é... Então esse é um Deus que ainda que castiga. Que continua aí na mente das pessoas em função de processos de vidas passadas, de ensinos passados, eles têm que não querem enxergar uma realidade. A reencarnação é uma realidade na nossa vida. A reencarnação faz a gente entender quem a gente é e aonde a gente está vivendo. Eles têm aquela imagem ainda de Deus fica sentado no trono, parado ali e fala assim, ó, vai pagar, julgando. Olha só, Deus tem esse tempo. E é bom frisar, né, Célio, que a reencarnação era aceita na igreja, pela igreja até o ano de 553, onde houve o concílio. Então, a reencarnação sempre foi aceita. Justiniano, ele, a partir daquele momento, em função da sua esposa época, ele tira a palavra reencarnação do contexto religioso.
Ou seja, sempre existiu a reencarnação, sempre se falou, né? A doutrina espírita não inventou isso, não. Porque na verdade a reencarnação é uma questão lógica para você acreditar em Deus também. Você crê em Deus, não é acreditar, crê em Deus. Porque é a forma do reajuste, é a misericórdia divina trabalhando o reajuste entre as pessoas, entre os espíritos. Porque a gente precisa desenvolver o potencial do amor. E amor não é só consanguinidade, é parentela, é trabalho. Onde a gente estiver, isso é luta. Porque é o processo racional. É que eu falo ali no início para você, a doutrina espírita busca você na sua capacidade intelectual que você possui. E aí você vai trabalhando, você vai se encontrando dentro daquele ensinamento. E à medida que você vai se encontrando, você vai se transformando, você vai continuando a ser aparado por espíritos que vão te ajudar, te orientar, te sugestionar. Porque essa é a lei, é a sintonia. Então a reencarnação é um assunto que tem que prevalecer em todos os estudos, não é só científico, filosofia, e não é só na religião não. A parte científica hoje, se você pesquisar, você vai ver que tem muitos cientistas que hoje trabalham o processo reencarnatório. Porque é uma forma de você realmente entender e compreender algumas coisas que acontecem na vida das pessoas. Então essa criança nasceu sem os globos oculares, por quê? O que ela fez? O que fez de errado? O que para sofrer já não Por quê? E o outro bom do lado? Por quê? Que pai é esse, né? Que julga, que sorteia, você vai nascer assim, você vai nascer assado. Ao mesmo tempo, quase todo. Ô Célio, eu tenho um livro do Hermínio, O Cristianismo Esquecido, que fala das vendas das indulgências, né? Que a igreja vendia, eles pregavam que não tinha reencarnação, que era uma vida só, para você comprar a sua salvação no céu. Então, aí que Martim Lutero se protesta e surge o protestantismo, né? Porque se rebelou contra essa coisa que vendia a indulgência. Essa história da igreja atrapalhou muito o processo. Interesse, né? Atrapalhou muito. Vale tocar também agora, que recentemente, agora a UF, Universidade Federal de Juiz de Fora, está fazendo uma pesquisa a nível de Brasil sobre reencarnação. Quem tiver alguém na família que lembra de reencarnações, né, tem um site, tem lá o link e tudo, para mandar. Foram até na Fátima Bernardes. Já tem livro fundamentado aqui no Brasil, tem um livro de pesquisa, não está me voltando à toa, tem em casa, que é a reencarnação no Brasil. Tá? E já tem casos. Vamos dar um toquezinho só para essa questão da família também, que a nossa irmã fala aí da família dela. Então, vamos puxar só um pouquinho. O que ela está pedindo? Sobre a questão da família, né, que tem problema na família. Todos nós temos, né, Célio? Eu tenho na minha. Veja não vou só. fugir aqui, não, eu tenho problema. Veja só, nós estamos, olha só, Todd, nós estamos num planeta de imperfeições. O planeta de imperfeições é o que comanda. Então, os espíritos que estão aqui são imperfeitos. Todos nós somos imperfeitos. Por que será que nós estamos junto com aquelas pessoas? Precisamos deles. A lei da reencarnação vai te colocar do lado daqueles com quem você necessita conviver. Precisa deles. Entendeu? Então, se você não tiver esse entendimento, é muito difícil para você conviver. Você vai sofrer, você vai passar por momentos angustiantes, mas entender que aquele ali que está ao seu lado tem um processo existencial por trás de tudo isso. Ninguém é jogado na família. Se tivesse aquilo que você colocou há pouco tempo, mais amor, você ia compreender e amar aquele que está dentro de casa. É compreender. Cara, a gente precisa amar mais. Aquele precisa de ajuda. Maria Teresa de Calcutá, quando ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz, né, perguntaram para ela: Madre, como que a gente pode conseguir a paz no mundo? Vá para sua casa, abrace e ame sua família. Começa tudo na família. Porque a gente tem dificuldade na família, mas é ali que tem que começar. Veja só, se eu conheço a doutrina espírita, se eu sou espírita, e não compreendo quem está comigo, não ama o próximo. É o ensinamento de Jesus, porque, né? Porque, na verdade, eu não falo nem em amar. Porque realmente, quando Jesus fala amar o inimigo, não tem que ir lá abraçar, beijar, dar presente, nada difícil. Disso. Eu não senti aversão àquela pessoa. Respeitar cada um. Do jeito que ele é. Então, é a gente compreender que aquele espírito precisa de uma colaboração nossa, de uma ajuda nossa. Não adianta a gente brigar com o outro, porque você não vai resolver problema com briga. Esse é o problema do mundo ainda. Porque o amor é o que resolve. O amor é o que traz saúde, que traz progresso. É amar. Nós precisamos desenvolver essa possibilidade de amar.
né? Às vezes a gente abraça as pessoas, às vezes as pessoas não se abraçam, não se beijam, as pessoas não dizem que elas são felizes, não diz para outra que ama, tá certo? Então a gente precisa dizer para a mulher da gente que eu te amo. Olha nos olhos da sua esposa e diz: eu te amo. Fala para os filhos, fala para a turma toda que você procurar amar mesmo. Para você desenvolver, porque como que o espírito vai criar um valor espiritual para si, se ele não desenvolve o hábito? Se ele não pratica, né? Porque eu preciso desenvolver um hábito para esse hábito criar um valor, propriedade do espírito. Eu recebi um videozinho hoje de um garotinho, parece indiano, falando assim sobre a questão da prática. Se você pratica o esporte, você vai ser bom jogador. Se você pratica a natação, vai ser um bom nadador. Se você pratica isso, vai ser um bom nisso. Pratica o amor. É o que você está falando, sério. O amor é uma coisa fantástica. Eu falo sempre isso. Eu olho para um animal, uma cachorra que eu tenho, um cachorrinho que eu tenho lá em casa, eu vejo que aquela cachorra está sempre feliz, mesmo ela quando está doentinha, ela está feliz quando alguém chega. A pessoa está doente, ela está doentinha, chegou alguém que ela gosta, ela corre lá, pula, mesmo estando doente. E às vezes as pessoas chegam no nosso ambiente doméstico, a gente nem dá: oi, tudo bom? Nem se fala. Não é não? Verdade. Verdade. Agora, processo familiar é realmente necessidade que a gente tem de se aprimorar. Como desenvolver a paciência se você não tem no seu ambiente doméstico uma pessoa que faz você ficar impaciente? Como? Tolerância, compreensão. Exercitando. Tem que ter. E comece com o evangelho no lar, fazendo o culto do evangelho no lar. As coisas vão melhorar dentro de casa. Isso é muito importante. Mas é sempre na data e na hora determinada. Sem exigências. Apenas convida: a partir dessa data faremos o culto evangelho lá. Quem quiser participar, que participe, né? Um abraço a Ângela Braga, Fabiana Cristina, Marcos Almeida, Regina Malta, Kênia Cristina. Siga, por favor, nosso irmão. Então, a outra ponto muito importante que eu vejo que no livro dos Espíritos é a respeito do livre-arbítrio. E aí Kardec questiona assim: um homem tem um livre-arbítrio dos seus atos? Os Espíritos respondem: visto que tem a liberdade de pensar, tem a de agir. Veja só, se nós temos a liberdade de pensar, nós temos a de agir. Mas aqui tem uma diferença. O meu pensamento, eu penso o que quero, a hora que quero, aonde eu quero. A minha ação não é assim. A minha ação eu tenho que trabalhar a razão, o bom senso e a lógica que eu já possuo. É aí que a gente começa a ver o que é ser espírita. Eu posso pensar coisas negativas, as coisas que não são boas para mim, mas eu tenho que estar atento que esse pensamento não é bom. Por isso que eu falo sempre: se você pensa algo, você está realizando esse algo no plano espiritual. Isso está na Gênesis. Não é fala minha, está na Gênesis. Já plasmou. Está na Gênesis, né? Você cria um campo de radiação, lá vai acontecer. Então é importante que, olha só, sem o livre-arbítrio o homem seria uma máquina. Olha como que é a lei de Deus. Eu faço, eu colho. Porque se não fosse assim, o homem seria uma máquina. Ele vinha programado, vai ser assim. Eu vinha programado, vai ser assado. Só que não é assim. Eu tenho a opção de escolha. Deus me deu isso. Quantas escolhas nós fizemos na vida equivocada? E nessa vida já respondemos por isso. Através de uma doença, através de um delírio moral ou coisa parecida. Porque nós tomamos a opção, fizemos uma escolha equivocada. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente toma algumas decisões sem fazer o raciocínio, sem pensar nas consequências. Antes de você passar daí, eu quero só uma coisa. A ação e reação, né? Que você está falando: você planta, você colhe, né? Isso. A cada um segundo sua obra, a máxima de Jesus. E a gente tem que esquecer um pouquinho do karma, né? Porque o karma é isso: você faz, você recebe. Não, a doutrina espírita nos mostra que a bondade de Deus é tamanha que ainda tem a misericórdia, que atenua. Se você começa a fazer o amor, praticar o bem, que você vem colocando aí, né? Aí as coisas mudam de caminho. Tudo tem uma causa na vida, né, Antônio? Célio,
Está mandando um abraço aqui para você, manda um abraço para o Celinho, Adelaide, ela está perguntando, como conjugar hoje na família a autoridade com a liberdade? Né? Ser autoritário, mas a liberdade, como é que é? Diálogo, conversando, dizendo a verdade de uma forma clara. Se eu não conversar com a pessoa e dizer para ela, principalmente, ela pode ter todos os defeitos, mas eu valorizo as partes boas dela. Ou seja, não é... Na família, você tem um filho difícil de você lidar com ele, mas porque você só fala a parte do lado negativo. Ele tem algo de bom, por que você não trabalha o bom? Virtudes, o lado bom dele. Que aí você vai começar a conversar com ele, e ele vai começar, você vai ver ele diferente. É que a gente foca muito a parte negativa. Cobra demais no outro, a gente vê as nossas então, defeitos é o no diálogo, outro. senta, conversa, bate um papo. E tem que começar desde pequeno, né, Sérgio? A situação que está aí hoje, da violência, foi essa falta, né? De orientação, da conversação. Foi perdendo os laços, né? Aí a família hoje não senta, não conversa, né? O mundo atual é assim, né, cara? O mundo atual está assim. Perfeito. Outro ponto que você poderia... não podemos nos esquecer da causa e o efeito, né? Eu plantei. O que nós plantamos hoje? A colheita a semeadura é livre. O que nós podemos pensar e agir? E aí hoje nós vamos sentar na nossa cama, lá ou em outro lugar, e vamos fazer a nossa prece para agradecer o dia a Deus, a proteção dos Espíritos, de Jesus e tudo. A pergunta é, eu faço uma reflexão da minha plantação de hoje? Se a gente se perde... O espírita sabe do poder da prece, porque nós temos essa orientação no Evangelho. A pergunta é, eu à noite, eu me preparo para dormir, eu faço uma reflexão. Como foi seu dia? Como foi seu dia? Eu durmo por dormir, deito. É a pergunta 919 do Livro dos Espíritos, né? Kardec ali, Santo Agostinho. Né? Eu tenho um enteado mais novo, que hoje é adulto, né? Ele falou uma vez comigo, tio, se a pessoa não sabe acordar, é preferível que ela nem vá dormir. Entendeu? Ele tem hoje uns 28, está com 28 anos, 29 anos. Ele dia falou isso para mim, falou assim, tio, se a pessoa não sabe acordar, para que ela dorme? Fica acordada direto. Não é verdade? Ué. Porque nós precisamos entender que eu sou um espírito no corpo, num mundo como esse até, eu preciso buscar os recursos que eu já possuo. Porque tudo é um efeito de causas que eu mesmo construí. Não é? Uma outra coisa importante, principalmente nos momentos que nós estamos vivendo, que é a questão 459 do Livro dos Espíritos. Que todo espírita conhece, mas a pergunta que eu faço, a gente está atento a isso? Kardec faz uma pergunta fundamental para a nossa harmonia, para o nosso equilíbrio, para o nosso sucesso pessoal com nós mesmos. Ele pergunta assim, influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Questão 459 do Livro dos Espíritos. Os Espíritos nos dizem, sim, muito mais que imaginais, de ordinário são eles que nos dirigem. A pergunta que eu sempre faço quando eu estou fazendo a divulgação doutrinária é a seguinte, nós realmente damos atenção a essa orientação dos Espíritos? Você sai de casa bem e chega de casa alterado. Por quê? Você perde a paciência dentro de casa. Por quê? Você assume um compromisso com a casa espírita e não comparece na reunião mediúnica, no passe, na evangelização, na divulgação, no atendimento fraterno. Você tinha um compromisso, não foi porque você estava animado pela manhã para ir à casa espírita participar de uma palestra, recebe uma sugestão mental na hora do banho de que não deve vir ao centro espírita e você não vai. Por quê?
vai fazer alguma coisa, vem sempre pensamento negativo, que não vai conseguir, que não vai ser curado, que a doença vai acabar contigo, que aquele filho seu não tem solução. E esse é um dos grandes ensinamentos, né, Célio? Porque... Esse é um ensinamento fantástico. Esse ensinamento da doutrina espírita é fantástico. Porque fantástico. Se a gente para pensar rapidinho, os grandes homens, os grandes seres que passaram pela Terra vieram para servir ou ser servido? Qual é a pergunta que Jesus faz, né? Eu vim para servir ou para ser servido? O que ele fez? Só serviu, né? Então, e a gente fica com essa alegando, desculpa, não vai trabalhar, não faz nada. A obsessão é um flagelo já, né? A obsessão na Terra já é um flagelo. Divaldo já falava isso na década de 80, 90, por aí. É o que está levando à depressão e ao suicídio. As obsessões. 1 milhão de suicídios hoje. Né? As depressões e suicídio. Célio, mais algum ponto que você gostaria de destacar aí? Não, já chegou. Recapitulando, a gente tem mais... Só Kardec fala que nascer, morrer, renascer, tal qual a lei. Olha que fantástico. A gente, então, fazendo um apanhado assim, muito... A gente, olha o que você trouxe pra gente hoje. Falou sobre Deus, né? Que todos temos Deus. Você falou da reencarnação. Olha o que a doutrina espírita, que o livro dos Espíritos nos trazia, a reencarnação, o livre-arbítrio. Nós temos liberdade de escolher, de fazer as coisas. Aí Paulo de Tarso, tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Posso fazer? Pode. A doutrina espírita não proíbe nada, pode fazer, mas que você planta, você colhe, você falou muito do amor, né? Que é o remédio para tudo. Tudo é o amor, né? Ser bom, você falou da bondade e da caridade. Ser bom é questão de inteligência. Kardec fala alguma coisa da caridade também, né? Fora da caridade é uma salvação. Ou seja, ele põe com ênfase a caridade participativa, envolvida, o espírito, a pessoa envolvida no processo. Entendeu? Isso tudo remete a quê? A Jesus, ao Evangelho. Ou seja, difere alguma coisa? Não difere em nada, Célio. A doutrina espírita, do catolicismo, de Jesus. A única diferença é a reencarnação, porque tiraram da Bíblia a reencarnação. O resto nada. Ser bom, amar, perdoar. A doutrina espírita fala sobre tudo isso. Amar a Deus e ao próximo, né? Como a ti mesmo. Essa é a lei. Essa é a grande lei. Que nós ainda não entendemos, né? Dentro da humanidade, que o importante é amar as pessoas. Ajudar as pessoas, colaborar com elas. Temos a Ângela Braga comenta, na vida não há prêmio nem castigo, apenas consequências. Com certeza. Então, tudo é resultado de tudo que você faz, é resultado de você mesmo, das suas decisões, já está correta. E a Ângela Cristina coloca assim, fico triste, às vezes por fazer tão pouco diante do que percebo, que você estava falando da caridade agora, do que recebo de Deus e dos nossos irmãos benfeitores do plano espiritual. Você também estava falando aí agora da importância de se fazer alguma coisa. Mas não precisa ela ficar preocupada com isso. A partir de agora ela pode fazer mais, né? Às vezes eu também um questionamento a gente faz, a gente quer mudar o mundo, a gente quer fazer pelo mundo. Faça o básico dentro de casa, dentro da família, já está fazendo. A sua missão é essa, né? A gente pensa que a gente quer ser, eu estou falando de mim, tá? A gente quer ser missionário, Célio. A gente fica querendo fazer obras vultuosas. Eu me pego assim, sabe? Aí eu falo, peraí, faz o que você pode, tá bom? Nós não podemos carregar a cruz do outro. Nós temos que carregar a nossa. Às vezes a nossa missão foi de ser pai, um bom pai, de ser mãe, uma boa mãe, né? Essa é a nossa missão, faça bem feito, né? E já estará bom. Como chegavam para o Chico e perguntavam, eu sou católico, o que eu vou fazer, Chico? Seja bom católico. Porque a religião é aquela que transforma a pessoa, né, cara? Essa é a religião. A doutrina, então, para a gente fechar... A doutrina espírita, ela te traz uma informação embasada na razão, né? Não está na letra, está na reflexão. Do que se lê, do que se pesquisa, do que se estuda, né? É igual a situação do Dr. Américo. A partir daquele momento criou nele, né, a busca, ele só foi encontrar na reencarnação. Que Deus é justo e aquela criança que nasceu sem os globos oculares, ela tinha um comprometimento direto com esse processo. Eu vou fazer uma colocação assim, muitos vão falar, poxa, esses espíritas são pretensiosos.
Mas se não tiver algum espírita nos ouvindo, nos vendo, depois também. Não. Mas a máxima de Jesus, conhecereis, uma das máximas, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso. A doutrina espírita vem nos trazer essa verdade. Quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, quem são os meus familiares, por que eu sofro, por que eu tenho a dor, né? Porque a dor certo, o sofrimento é opcional. Então, por que eu sofro, por que tem a dor, por que tem a pobreza, a miséria. A doutrina explica isso tudo. Se você estudar a reencarnação na doutrina espírita, vai entender tudo isso, independente de religião. Agora, precisa ter humildade para reconhecer essas coisas. Porque tem muita pessoa que não aceita a reencarnação por orgulho, por egoísmo de se achar que sabe mais do que sabe, né? Então, a gente precisa entender que a reencarnação é uma questão de lógica. Como o doutor Américo diz aqui, é uma questão de lógica. Se você olhar para uma pessoa que está vivenciando uma situação conflitiva, na mesma família, um está bem de saúde e o outro está mal. A pergunta que eu falo, tem tempo de contar aqui um fato? Olha só, em uma determinada família que eu conheci, todos estavam cuidando muito bem do bisavô da criança que ia nascer, do bisavô. Todo mundo preocupado com ele, que estava muito doente, com várias doenças, 92 anos, bem doente. E a criança estava para nascer em 7 a 8 dias, mais ou menos, ou um pouco mais, e aí todo mundo focando no bisavô. Aí o garoto reencarnou. Quinto dia o garoto desencarnou, o recém-nascido. E ele está aí até hoje. O bisavôzinho que seria, o bisavô que seria. A pergunta é, por quê? Por quê? Então isso são coisas que as pessoas trazem para você, né? Você lê, você pesquisa, você olha e fala assim, poxa, porque a lei de Deus é assim. Se nós fôssemos Deus agora, tivéssemos toda essa força de Deus para decidir a vida de alguém, o que é que nós faríamos? Você pega uma pessoa doente com 90 anos e uma criança doente com 2 anos, na mesma situação, mesmo nível de doença, você vai mandar embora quem? É o velho. Pela lógica seria, né? Pela lógica, mas nem sempre é essa lógica. Não é? A gente não sabe, né, a vida lá atrás, se aquele tinha somente aquele tempo para viver, né, aquele período, ou se veio para provação, para a família, para o aprendizado, para aquele espírito também. Vocês têm todo, né, A pergunta é, e quem fica, Totti? O sofrimento de quem fica. É essa aflição que fica para a família, esse sofrimento angustiante que é a perda de um filho. É angustiante, porque eu perdi um filho num processo de doença. Então, esse sofrimento, se você não tiver entendimento, você sofre muito, cara. Hoje eu ouvi de uma senhora uma situação muito interessante hoje pela manhã, que ela disse que a irmã dela, o filho, vinha com mais 2 amigos, um evangélico. Ele era filho de uma espírita, o outro rapaz do carro era um evangélico e o outro católico. O carro caiu na ribanceira, desencarnaram os 3. E essa moça disse o seguinte, que essa espírita foi ver o filho, ele já estava na beira da pista, todo dilacerado. Aí os guardas, né, ali os policiais não deixaram ela chegar perto do filho. Ela falou, não, eu só vou ali fazer uma prece para o meu filho. Porque eu vou receber o espírito do meu filho. Eu não estou olhando para o corpo dele, eu vou orar para o espírito dele. E ela disse que ela foi lá, fez a prece para o filho e foi embora, até que o corpo fosse para o ML. E a irmã falou assim, você tem que ver a segurança dela, seu Sérgio. Como ela é forte, ela é serena. Até hoje, aí depois ela foi ajudar a mãe do outro rapaz evangélico, foi conversar com a mãe do rapaz que era católico, mas dentro do conceito de que o filho está vivo. Então o espírita vê diferente, né? Vê que a vida continua, a doutrina espírita matou a morte, né, cara? A doutrina espírita matou a morte. Matou a morte. A morte
faz parte de um processo existencial nosso, né? O espírito é imortal. A gente sofre, assim, a gente sente, né? Mas é diferente, a gente vê em cara você diferente, sabe, você né? sofre Porque nós somos humanos, tem faz, sentimento. faz parte do processo, né? Uma pessoa que você ama profundamente, um filho que deixou, que você não vai vê-lo mais nesse mundo, mas você vai vê-lo em outra parte. Você em tudo vê com bons olhos, como Jesus ensinava, e sabe que essa é a visão, né, o que que você é tem que ter. melhor, o que chega para nós é o melhor, é o melhor. Por que a gente está em dificuldade? Porque pisamos na bola lá no passado. Quero o meu amanhã melhor, começa a melhorar hoje, né, Sérgio? Não sei, cara, entendeu? Então a gente fica muito questionando muito determinadas coisas, quando as coisas mais simples a gente não faz com a gente mesmo, tá vendo? Você fica preocupado com um monte de coisa e você se esquece de você. Então vamos cuidar de nós para a gente possa cuidar das pessoas. Vamos nos harmonizar para a gente harmonizar as pessoas. Vamos nos equilibrar para equilibrar pessoas. Vamos nos amar para a gente amar pessoas. É assim que Jesus nos ensinou. A doutrina tem como base isso, né? O nosso objetivo aqui na Terra é a nossa reforma íntima, a nossa reforma moral, ser bom. Hoje ser melhor do que ontem, amanhã é melhor do que hoje. Sim, devagar e sempre, né? Kardec, progredir sempre. Progredir sempre. Legal. Com calma, né? Não adianta querer. Amanhã se tornar santo, criar asas. É difícil, é difícil, né? Virar anjo. É difícil, né, papai? Vamos fazer a nossa agenda, Célio? Depois eu peço a gentileza de você fazer a prece, por favor. Você tem o nome daquele pessoal? Você, para mim, a gente fazer a prece, para mim poder falar? Prece. Uhum. Deixa aqui que eu vou. Essa daqui, isso. Ó, nós estamos com a campanha, né, do Evangelho em Casa, você que já faz com a gente, legal. Parabenizar o SESC, a nossa irmã lá, a Lúcia, Centro Espírita Seguidores do Cristo, hoje está fazendo 49 anos, é isso? 49 anos. Lúcia, parabéns aí o trabalho de vocês no Centro Espírita Seguidores do Cristo, parabéns, né? Muita paz, muita luz, 49 anos é um trabalho bacana, parabéns a todos, aniversário hoje. Amanhã uma palestra especial, a Cláudia esteve aqui com a gente semana passada, falando sobre autismo e espiritismo, ela vai estar amanhã lá no Centro Espírita Seguidores do Cristo, amanhã, dia 15 às 20 horas, lá no Retiro, Avenida Antônio de Almeida, 787, no Retiro, lá no Seguidores do Cristo, palestra Autismo e Espiritismo com a nossa irmã Cláudia Moraes. Outra palestra legal que a gente está aí divulgando é aniversário do Centro Espírita, 43 anos do André Luiz, Centro Espírita André Luiz, a Marilane Leite, com o tema Pedi e Obtereis, amanhã, dia 15 às 20 horas, segunda-feira, 43 anos, parabéns ao Centro Espírita André Luiz, muita luz, muito trabalho, bacana pelo trabalho de vocês. Dia 18 agora, dia do Livro Espírita e dia do Espiritismo, foi uma lei em 2006, foi, né, Dia Nacional do Espiritismo. Deputado do Paraná, né? Paraná? Um deputado do Paraná. Bacana, muito obrigado. A Livraria Espírita Girassol, nesse mês de abril, que comemora-se o Livro dos Espíritos, ela sempre faz essa mostra do livro, né, e com descontos especiais de 1 a 30 de abril, comemorando os 162 anos do Livro dos Espíritos. Então, livros com desconto na Livraria Espírita de Girassol. Tem muito livro bom lá, hein? Tá demais, lá tá. Se perde, né, de tanto livro, tanta opção. E é legal ir lá porque a Lúcia, você vai comprar aquele que você quer e a Lúcia te mostra um leque assim do mesmo assunto. Então é muito legal, né? E ó, o presente bom é livro, hein? O Centro Espírita Semente de Luz está com curso de passe, uma vez por mês, com o Gui Linzoni. Eu já publiquei também na nossa página aí do Evangelho no Ar, tá aí os dias do curso de passe. E vai começar a 55ª Semana Espírita de Volta Redonda, do dia 20 a 28 de abril. Semana que vem a gente não vai fazer o programa, viu, Francisco? A gente não conversou direito, nós vamos estar transmitindo as palestras da Semana Espírita, né? Então eu tenho que falar com o nosso irmão que estava marcado para a semana que vem, nós vamos fazer a cobertura, transmitir as palestras da Semana Espírita, de 20 a 28. Já publiquei também na nossa página toda a programação, vai ter no André Luiz, no Gelfa, no Caminho da Luz, vários centros aí vão estar. Havia a Sueli Calda Schubert, sem desfazer dos outros palestrantes, dos outros oradores, mas a Sueli, para a gente estar aí na casa aqui estudando mediunidade, imperdível. Um seminário Evangelizar a Parte que me cabe na obra da criação, lá na CERJ, no centro do Rio de Janeiro, seminário estadual para evangelizadores.
Todos os sábados a nossa irmã, a Lúcia dos Seguidores do Cristo, está com um papo de uma roda de conversa das 15 às 16h30, sempre um tema diferente, aberto ao público, todos podem participar. Divaldo Pereira Franco, ontem mesmo já estava, Bento, nosso irmão, até passou, ontem já a palestra, lá estava Haroldo, um montão de gente, acho que o Divaldo também estava nesse encontro lá, já está participando das palestras novamente, teve a Camargo semana passada, mas já está aí. E está dia 12 de agosto aqui na Mãe, em Resende. E quem quiser adquirir o livro do nosso irmão Vida Futura, o nosso irmão Rony Ricardo, Prevenção ao Suicídio, está aí também para quem quiser adquirir. Então agradecemos a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, agradecendo aí a Kardec, agradecendo a Chico Xavier, agradecendo os irmãos que trouxeram essa doutrina maravilhosa para a gente, todos os grandes seres, os grandes espíritos de luz que nos trouxeram essa doutrina maravilhosa, nosso muito obrigado, especial a Kardec, a esposa, todos que compartilharam e nos trouxeram essa obra maravilhosa, que é o Livro dos Espíritos, a doutrina espírita. Célio, mais uma vez, muito obrigado, muita paz, muita luz e até uma próxima. Faz a gentileza da prece, por favor. Jesus, espíritos amigos e companheiros que nos assistiram e nos assistem diuturnamente, o nosso muito obrigado. Que neste momento possamos irradiar para todos aqueles que estão conectados conosco as energias de paz, de equilíbrio em nossos lares, que os nossos parentes consanguíneos em cada família possam receber uma dose de paciência, de compreensão, do filho difícil, de um pai difícil, de uma mulher difícil, de relacionamento, entendendo que todos nós, estamos aonde temos que estar, na família que construímos, com as nossas dificuldades, e neste momento nós pedimos a espiritualidade maior que possa assistir a todos aqueles irmãos que estão nos assistindo, que passam por um processo de tristeza profunda, nos seus questionamentos íntimos, de não aceitação da vida que está vivenciando. Querido irmão, querida irmã, você pode vivenciar a sua vida de forma plena. Deus nos criou para sermos felizes. Faça a sua prece com muita fé. Entenda que você pode ser melhor todo dia, porque nós não estamos sozinhos. Nós temos grupo de espíritos a nos assistir, a nos fortalecer, a nos orientar, mas é preciso que a gente abra a porta do nosso coração, para que possa entrar esses espíritos com seu amor, com seu carinho, nos fortalecer, para que a gente saia desse quadro de tristeza. Seja também um processo de viciação, o desencontro familiar, a doença, a enfermidade do corpo ou do espírito. Olhemos para os nossos sentimentos e para os nossos pensamentos,
Por isso, queridos irmãos, a doutrina espírita é uma doutrina de amor. Por isso ela é chamada o Consolador prometido por Jesus. Porque é vivenciar Jesus não nos lábios, mas no coração, com muita verdade, com muita força, esquecendo-nos nossas vaidades, nossos orgulhos. Converse com Jesus todas as noites, abra seu coração, abra o coração e converse com Jesus. Aceite-se como você é, seja cada vez mais forte, porque Jesus é luz que afasta as sombras que nós ainda possuímos. E quando Jesus chega ao nosso coração, nós visualizamos o caminho que vamos seguir. E por maior que seja o obstáculo, nós vamos receber desses espíritos amigos a ajuda para que esse obstáculo seja removido, porque Jesus está no coração e a força é cada vez maior. E seremos vencedores sempre quando nos trazemos Jesus no coração e Deus na consciência. Força, coragem e resignação com Jesus hoje, amanhã e sempre. Boa noite a todos. Obrigado ao Totti pelo convite e até uma próxima.